Antes da decisão do Copom, o mercado reforçou uma percepção da queda dos juros. Agentes de ativos domésticos enxergam realmente um espaço para manter essa aposta sobre a mesa, ainda que o comitê tenha mantido aí um discurso conservador. Vamos conversar e entender um pouco mais sobre essa projeção de cortes ou não nos juros e a repercussão aí nos ativos locais. A gente conversa agora com Tadeu Oliveira, head de alocação da Guia Asset Management. Tudo bem, Tadeu? Bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Quero saber a percepção de vocês diante aí dessa projeção de cortes. Vocês estão prevendo um corte talvez no primeiro trimestre ainda, enxergando talvez para janeiro, para março, porque a gente viu uma projeção como um todo de que aconteceria talvez um corte em janeiro. Depois do último comunicado, agora a projeção é para março. Como é que vocês estão enxergando isso? De fato, o comunicado deu uma assustada no mercado, né? Porque apesar da decisão já ser amplamente esperada, que era a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o comunicado veio um pouco mais duro do que acho que o mercado como um todo esperava, né? O mais hawkish no jargão do mercado, porque o Banco Central manteve um tom bastante duro e continuou usando algumas expressões que sinalizam que essa postura mais dura, né? Então eu destaquei duas específicas aqui para exemplificar um pouco isso, né? Então a primeira é o Banco Central deixando a parte em que ele fala que exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado de tempo, né? E que ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso ele julgue apropriado. A gente sabe que essa possibilidade ela é bastante remota, né? A gente está caminhando realmente para iniciar o ciclo de corte de juros no começo do ano, mas ele fez questão de manter esses trechos no comunicado para deixar claro que o jogo ainda não está ganho, né? Que a inflação ainda precisa convergir para mais próximo da meta e, mais importante do que isso, reancorar as expectativas de inflação para os próximos anos, que estão bem acima da meta de 3% do Banco Central, tá? Então, a gente, apesar disso, acha sim que o cenário mais provável seja de um corte ainda no primeiro TRI de 2025, tá? Aqui na nossa visão está mais para março do que para janeiro, mesmo com esse comunicado um pouco mais duro. Aproveito, inclusive, para te perguntar, diante desse cenário, se, na percepção de vocês, a gente está com um Banco Central um pouquinho mais duro do que o necessário, uma vez que a gente tem visto aí um cenário de inflação caminhando em direção à meta, ainda que distante, mas caminhando aos poucos. Como é que você está enxergando? Você acha que já seria o momento, realmente, do BC antecipar esse corte, ainda que, na visão de vocês, isso não vá acontecer? Eu acho assim que até o mercado esperava um comunicado um pouco mais brando, porque de fato a gente viu alguns dados de inflação melhores do que esperado e a atividade econômica mostrando uma trajetória consistente de desaceleração. Só que na nossa visão, o Banco Central adotou um comunicado correto, né, ao manter essa postura mais dura, porque aí ele não abre uma janela ali para o mercado eventualmente aliviar as condições financeiras, né? Então, se ele já sinaliza que ele vai cortar os juros, né, e que a gente está vendo uma inflação retomando aqui para a meta de 3%, eventualmente ele pode fazer com que o mercado alivie as condições financeiras, né? Então, que eventualmente a curva de juros acomode num patamar um pouco mais baixo e isso pode eventualmente até reacender a inflação a curto prazo. Então, na nossa opinião, essa postura mais dura do Banco Central faz bastante sentido, tá? Então a gente ainda tem um mercado de trabalho bastante aquecido, né? Uma taxa de desemprego que roda abaixo de 6%. A gente teve o último dado de geração mensal de novas vagas de emprego acima do que o mercado estava esperando. E a gente tem uma inflação que, apesar dessa trajetória de desaceleração, ainda roda, né, acima da meta do Banco Central. A gente deve fechar o ano algo em torno de 4,5%, 4,6%, então, né, bem acima da meta do Banco Central de 3%. Portanto, na nossa visão, faz sentido o Banco Central manter essa postura mais dura, mesmo que tenha a perspectiva de cortar os juros no começo do ano. Ainda assim, queria entender um pouco de como é que vocês desenham o ano de 2026 em termos de corte de juros. A gente deve ter realmente esse cenário de em torno aí de 12% os juros, como é a previsão do Boletim Focus. Como é que vocês estão enxergando esse cenário para corte de juros? Talvez mais cortes no primeiro semestre, depois diminua? Qual que é o movimento que vocês conseguem prever diante do que a gente tem, pelo menos por enquanto, ainda que o BC fale que está realmente dependendo de dados mês a mês?
Boa, vamos lá. Eu costumo sempre falar que mais importante do que o timing em que o Banco Central começa a cortar juros, no momento que ele começa a cortar juros, é qual a magnitude, qual a extensão desse ciclo de corte de juros. Se a gente vai voltar a ver a Selic ali no patamar, por exemplo, em torno de 9% ao ano ou abaixo disso, né? Ou se vai ser um ciclo de corte aqui com uma baixa magnitude, né? O que não seria positivo para ativo de risco. Então, acho que aí, para a gente tentar entender qual que vai ser essa extensão, existem várias variáveis aqui no cenário, né? Então, acho que o primeiro é o mercado de trabalho. Se a gente vê o mercado de trabalho que desacelera de maneira consistente, né, e que a gente tem um alívio ali, né, nessa geração mensal de novas vagas, a gente pode ver o Banco Central começando a cortar juros no primeiro TRI. E aí, a extensão como um todo, a gente já olha para outros fatores um pouco mais estruturais, tá? Eu acho que tem a questão aqui do fiscal, que vai ser super importante, tá? Inclusive que a eleição do ano que vem vai ser um fator determinante para a gente entender se a gente vai ter políticas públicas que enderecem essa questão fiscal, né? Porque a gente sabe que, por um lado, o Banco Central ele está adotando uma política monetária contracionista, ou seja, de elevar os juros para tentar controlar a inflação, só que, por outro lado, o governo tem implementado uma política fiscal expansionista, né? Ou seja, gastando mais do que arrecada, isso acaba estimulando no curto prazo a atividade econômica e, consequentemente, também estimulando a inflação, tá? Então, não adianta muita coisa se a gente tiver um Banco Central com essa postura mais dura, se, por outro lado, a gente tem um governo que continua adotando essa política fiscal um pouco mais branda, um pouco mais expansionista, tá? Então, para a gente ver um ciclo de corte de juros mais extenso, nessa magnitude maior, a gente precisa que tenha um alinhamento entre política monetária e política fiscal. Aí sim a gente pode pensar em Selic abaixo de 12%, tá? Mas se isso não acontecer ao longo do ano que vem, ou se a gente não tiver sinais que isso vai acontecer, realmente é difícil da gente projetar um cenário aqui que a Selic vá abaixo desse patamar no próximo ano. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, né? Dificilmente a gente vai ter, por exemplo, um corte de gastos, enfim, vai ter que ser realmente um movimento muito forte para tentar aí aumentar essa arrecadação, que é o esforço que a gente tem visto o Ministério da Fazenda fazer ao longo aí dos últimos anos. E aí, Tadeu, aproveito para te perguntar, quando a gente olha para o cenário inflacionário também, quais são os riscos, quais são as percepções que vocês têm acompanhado, que têm preocupado, olhando aí para o impacto dos juros? É o setor de serviços? Tem algum setor específico que tem preocupado vocês, levando em consideração esse cenário, que tem segurado um pouco mais a inflação a não descer tanto? O quanto que vocês acreditam? Porque a gente acompanhou, por exemplo, no começo do ano, uma preocupação constante com a possibilidade de dominância fiscal, o que no fim das contas não se confirmou, mas queria entender um pouco sobre quais são os pontos que ainda podem apresentar algum risco na avaliação de vocês. Muriel, eu acho que a gente teve uma ajuda importante ao longo do ano, no quesito de inflação, que foi a ajuda externa, né? Então, a gente está vendo um movimento de desvalorização global do dólar, né? Então, se a gente pegar no final do ano passado, a gente tinha ali, né, um dólar que estava mais ou menos em 6,20, né, reais. E hoje está mais próximo do patamar de 5,30, 5,40. E esse movimento se engana quem pensa que é exclusivamente por fatores idiosincráticos, né? Na verdade, a gente vê um movimento global de desvalorização do dólar que acaba ajudando bastante na inflação interna, né? Porque a gente tem vários produtos que são indexados à moeda norte-americana, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, a parte de bens de consumo, a parte de alimentação, ela tem sido bastante ajudada por essa valorização do real contra o dólar. Mas o que de fato continua nos preocupando é mais o setor de serviços, né? Principalmente o serviço subjacente, né? Que ele exclui ali algumas partes da economia que são mais voláteis. E vai ser difícil a gente ver um alívio estrutural desse setor sem ver um desaquecimento do mercado de trabalho, né? Então, por isso que a gente reforça tanto a importância da gente ver o mercado de trabalho respondendo a essa política monetária mais contracionista. Tá? Então, o que ainda não tem acontecido de maneira relevante. De fato, tem uma trajetória de desaceleração? Sim, mas bastante incipiente, né? E para o Banco Central conseguir ter mais tranquilidade de conduzir esse ciclo de corte, isso precisa passar pelo mercado de trabalho, que uma vez passando pelo desaquecimento do mercado de trabalho, vai refletir no setor de serviços de maneira mais relevante, tá bom? Certo. Tadeu Oliveira, Head de Alocação da Guia Asset Management. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Boa tarde, boa semana para você por aí.
Obrigado, Muriel. Estamos à disposição. Obrigada. Pessoal, agora a gente fala do Boletim Focus, divulgado hoje pela manhã, que mostrou que o mercado manteve todas as expectativas estáveis, sem revisões